Dando prosseguimento no nosso curso Eletrônica Prática, aula 80, módulo 3. O assunto transistor como amplificador. Vamos lá? Até o momento, vimos o transistor em trabalho do tipo tudo ou nada, tudo ou nada. Entretanto, para utilizarmos o componente como um amplificador de sinais, ou seja, funcionando como uma espécie de lente de aumento para a corrente, temos então que levar em conta outros importantes fatores. Observe com atenção o gráfico ao lado. Preste atenção no gráfico. No gráfico nós temos duas linhas, uma vertical e outra horizontal. Na linha horizontal nós temos a letra IB, que representa corrente de base. Na linha vertical nós temos a letra IC, que representa corrente de coletor. Observe que entre o cortado e o saturado, nós temos a região de amplificação linear. Para que um transistor ele possa trabalhar como amplificador proporcional das pequenas variações de tensão e, consequentemente, da corrente, aplicada aos seus terminais de base, esta então deve ser previamente polarizada sob uma tensão que leve o componente a um ponto médio, isto é, nem saturado e nem cortado. Preste atenção, aluno. Para que um transistor ele possa trabalhar como amplificador proporcional das pequenas variações de tensão e, consequentemente, da corrente aplicada aos seus terminais de base, esta então deve ser previamente polarizada sob uma tensão que leve o componente a um ponto médio, isto é, nem saturado e nem cortado. Esse ponto de funcionamento situa-se na chamada região de amplificação linear da curva, que refere à corrente de base. Região de amplificação linear da curva. O gráfico simplificado da figura, ele mostra a região linear da curva. Observe. É bom lembrar desde já que a junção base e emissor, conforme já vimos nas aulas anteriores, ela podem ser interpretado como um simples diodo de junção PN, e que assim tem a sua barreira de potencial a ser vencida. Barreira de potencial. Observe que, por enquanto, estamos falando apenas dos transistores NPN, com as devidas inversão na polaridade. Mas tudo o que for explicado vale também para os transistores PNP. Num transistor bipolar típico, essa barreira de potencial situa-se em aproximadamente 0,7 volts, ou então 0,6 volts. Então, não existirá corrente de base a menos que elevemos a tensão a esse terminal aplicando um valor igual ou superior a 0,6 ou então a 0,7 volts. Preste atenção. Não existirá corrente de base, a menos que elevemos a tensão a esse terminal aplicado um valor igual ou superior a 0,6 ou 0,7. Esse valor é uma tensão-chave para o terminal de base de qualquer transistor, que permanecerá incapacitado enquanto tal valor mínimo não lhe for apresentado no terminal. Observe agora com atenção este outro diagrama esquemático ao lado. Preste atenção nesse outro diagrama. Chama a atenção dos nossos alunos para o cálculo do valor do resistor de polarização de base, conhecido como RB, de modo a situar o transistor na sua região linear, isto é,
tensão de base superior a 0,6 ou então 0,7, mas sob corrente não tão grande. Podemos então fazê-lo amplificar proporcionalmente o sinal de tensão aplicadas à base. Preste atenção que eu vou repetir. Chama a atenção dos nossos alunos para os cálculos do valor do resistor de polarização de base, conhecido como RB, de modo a situar o transistor na sua região linear, isto é, tensão de base superior a 0,6 ou então 0,7, mas sob corrente não tão grande. Podemos então fazê-lo amplificar proporcionalmente o sinal de tensão aplicado à base. Nessa condição ideal de funcionamento linear, mantém-se a propriedade inversora quanto à tensão já explicada. Se a variação da tensão do sinal aplicado à base for para cima, a tensão manifestada no coletor variará para baixo e vice-versa. Isso mantendo rigorosamente o desenho da curva de tensão aplicado à entrada. Observe com atenção o gráfico. Vamos agora observar com atenção este outro gráfico. Preste atenção nesse outro gráfico. Note que até agora mostramos todos os esquemas ou configuração como se os sinais tensão e corrente aplicado ao terminal de base do próprio transistor fosse do tipo de corrente contínua. Preste atenção, aluno. Observe com atenção o diagrama abaixo. Preste atenção nesse outro diagrama. O aluno pode notar que até agora mostramos todos os esquemas ou configuração como se os sinais, tensões e corrente aplicada ao terminal da base do transistor fosse do tipo de corrente contínua. Mas, quanto à corrente alternada, como já sabemos, ela inverte as suas próprias polaridades de acordo com o ritmo que chamamos de frequência. Um transistor comum pode perfeitamente manejar também sinais de corrente alternada, a partir de alguns cuidados simples. É de costume intercalarmos na linha de entrada, representado pela letra E, e na linha de saída, representado pela letra S, um capacitor, com o objetivo de isolar o transistor dos demais blocos quanto à corrente contínua, porém permite o trânsito da corrente alternada, a CA. Preste atenção. Um transistor comum pode perfeitamente manejar também sinais em corrente alternada, a partir de alguns cuidados simples. É de costume intercalar na linha de entrada e a de saída um capacitor, com o objetivo de isolar o transistor dos demais blocos, quanto à corrente contínua. Porém, ele permite o trânsito da corrente alternada. A carga e descarga desses capacitores acompanha a variação de tensão e polaridade dos sinais aplicados, permitindo assim ao próprio transistor realizar a sua amplificação da mesma forma que o faria com sinais ou tensões de polaridade contínua. Observe ainda que a polaridade inversora da configuração, ela se mantém, ocorrendo o que chamamos de inversão de fase, ou seja, quando se manifesta na entrada um semiciclo positivo, isto é, para cima, apresenta-se na saída um semiciclo igual, porém negativo, para baixo, e vice-versa. É graças a essa propriedade do circuito que transistores podem ser usados nos amplificadores de áudio de alta fidelidade. Preste atenção. Observe ainda que a propriedade inversora da configuração, ela se mantém,
ocorrendo o que chamamos de inversão de fase, ou seja, quando se manifesta na entrada um semiciclo positivo, isto é, para cima, apresenta-se na saída um semiciclo igual, porém negativo, para baixo, e vice-versa. É graças a essa propriedade do circuito que transistores podem ser usados nos amplificadores de áudio de alta fidelidade. Observe a figura. Bom, com isso terminamos esta nossa aula. Então, gente boa, até a próxima.